Olá, estudantes da Escola Novo Mangue, EJA Recife. Bom, mais um encontro. Vamos falar um pouquinho sobre história. No programa de vocês tem um temazinho que é relacionado à questão do público e do privado, né? No nosso país. Ou seja, aquilo que é de domínio privado, particular, que só as pessoas proprietárias têm acesso, e aquilo que é de domínio público, que todos, né, dependendo de algumas observações, todos têm acesso. Então, eu vou fazer assim um breve comentário sobre a linha do tempo, né, no nosso país. Mas assim, não, por favor, não se preocupem com tudo que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui agora é assim, levaria muito tempo realmente para a gente estudar, conhecer, e não é assim, vamos dizer, uma prioridade de vocês não, tá? Pelo menos o que vocês precisam é um conhecimento, assim, né? Um conhecimento superficial disso que a gente vai falar agora, tá bom? E, claro, vocês precisam se lançar às pesquisas, né? E é aí que está o verdadeiro estudo, o estudo ativo, aquele que você vai para cima e aprende mesmo de fato, certo? Então vamos dar uma olhadinha logo aqui, ó. O público e o privado no Brasil. Linha do tempo. Olha, estamos aqui em 1500 e vamos dar um passo aqui para 2020, tá? 1500, colônia, né? Aquele momento lá, a história do mundo vivia ali o mundo vivia questões expansionistas, né? Comércios, né? Buscar novos territórios para vender, para comprar, para dominar, né? Partindo ali da Europa. Quando nós chegamos em 1822, já tem uma mudança, né? Nós vamos entrar ali no momento em que o Brasil vai se tornar um império. E não vou descrever sobre as questões políticas, só quero que vocês prestem atenção nessa palavra aqui, ó. Patrimonialismo. Essa palavra ela é muito importante. Vocês vão precisar levá-la para os seus estudos, tá certo? Então, naquele momento ali de 1800 e pouco, o mundo vivia um conflito ali geopolítico. Existia uma guerra na Europa, né? Havia um povo, né, o povo francês, em busca de dominação de territórios. Mas não vamos entrar nessa época não. Nessa época, se vocês quiserem dar uma olhada, procure aí Napoleão Bonaparte, França, né? Revolução Francesa, que a gente já viu, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? A nossa Revolução Francesa que ainda não teve, vamos dizer, não teve êxito ainda. Então, nesse momento, o Brasil, ele vai ter a figura de um imperador, né, o Dom Pedro I. E aí vem a palavra patrimonialismo. Patrimonialismo é o seguinte: o patrimônio público ele é tratado como privado. Exatamente. O que é meu, o que é seu, que é de todos nós, ele é tratado como privado por uma elite, né, imperialista, uma elite do poder, e aí a coisa fica difícil, né? Mas
segurem a palavra, patrimonialismo. Entramos agora aqui, ó, 1889, acontece ali a República, né? Um movimento republicano onde o Brasil vai sair de uma figura, né, de império, imperador, para uma figura de presidente, né? E aí você já tem uma redefinição política no Brasil, né? Uma república com presidente, né? Com representantes de estados e assim vai. E os conflitos políticos, né, permanecem. Porque aqui no Império nós tínhamos o conflito geopolítico, ou seja, geo de mundo, né? E aqui os nossos conflitos internos aqui. Bom, nesse momento a gente ainda está imbuído da palavra patrimonialismo, ou seja, o público e o privado não se definem, né? Quem é quem? A nossa elite governista, nossa elite econômica, nossa elite dominante, ela não separa o que é público e o que é privado. Então ela se faz tudo, né, privado, mandando, desmandando. E as coisas não funcionam assim, né? Nós precisamos ter regras, normatizações, né? Quando se vive em sociedade, você tem que ter uma hierarquia, né? Estou dizendo uma hierarquia no sentido de opressão, né? Porque às vezes a palavra hierarquia se confunde com opressão. Não é porque alguém é superior hierárquico a você que esse alguém tem o direito de repente, mandar de forma desrespeitosa, né? Inclusive agora, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, a expressão assédio, assédio moral, né? É muito importante isso. Então pronto, aí saímos aqui da República, chegamos aqui em 1937, é um momento muito importante na história do Brasil. Tá? Nós temos uma grande figura que vocês precisam ler sobre esta grande figura, Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas ele é um divisor, né, de águas, vamos dizer assim, na política do Brasil. Né? É um Brasil agrário para um Brasil industrial, né? Um Brasil sem direitos para um Brasil com direitos, um Brasil patrimonialista para um Brasil burocrático. Aí já entra outra palavra, burocracia, né? Getúlio Vargas torna a administração pública profissional. A burocracia agora, a reforma da administração pública, ela vai ter normas, né? Então, para você ser um funcionário público na época, hoje a gente chama de servidor público, você presta um concurso, tem que ser uma pessoa com mérito, uma pessoa que entende do que vai fazer, né? Porque no patrimonialismo não importa. Quem está no poder indica quem quiser, se a pessoa tem mérito ou não tem mérito, é uma bagunça. Mas aí Getúlio Vargas entra com uma reforma na administração pública, né? E nós temos um processo agora que a gente sai do patrimonialismo, não totalmente. O patrimonialismo ele ainda existe até hoje. Incrível, mas existe. E a burocracia se instala no Brasil. E a burocracia, no sentido, vamos dizer, no sentido bom da palavra, ela é muito importante. Mas ela pegou um sentido pejorativo, né? Um sentido de atraso, de muito documento, de morosidade, de coisa que não anda. Mas a burocracia em si, se você ler o que é a burocracia em si, é algo interessante, sim. Tá? E a gente caminha para 1967. Olha que pulo, hein? Estou dando esse pulo porque a gente não está querendo falar só do público e privado no Brasil, tá certo? Em 67, nós
podemos dizer que nós sofremos um governo ditatorial, um governo dos militares, né? Houve um golpe em 64, um golpe civil-militar, né? Que a sociedade civil participou do golpe junto com os militares. Isso é um assunto para mais tarde, mas vocês podem pesquisar, tá? Ditadura militar, vocês vão perceber ali o que aconteceu. E os militares, eles, imbuídos de um patriotismo muito forte, eles procuram desenvolver a indústria no Brasil, né? Procuram desenvolver, fazer com que o país entre numa era de desenvolvimento. E aí são construções enormes, são projetos gigantescos, não é? Vou citar um aqui, a usina hidrelétrica de Itaipu. Nossa, quando foi construída, a maior usina do mundo, e ainda uma das maiores, se não me engano é a segunda, a China ultrapassou. Então os militares, eles investem muito, investem num programa nuclear. Olha que audácia, né? Naquele momento, os militares investindo no programa nuclear, sendo que o Brasil ele é espantosamente riquíssimo, né? Em natureza. Então nós temos rios, corredeiras, cachoeiras, a gente pode fazer muitas usinas hidrelétricas, temos vento, sol, podemos explorar muito a energia eólica, a energia solar, energia elétrica, enfim. Mas os militares tomaram essa linha, né? Evidentemente, monitorados pelos Estados Unidos, né? Enfim, então realmente houve um crescimento, né, muito grande no Brasil, mas esse crescimento ele não resultou em melhoria para o povo de modo geral, né? O povo continua ainda muito oprimido, muito pobre, né? Os serviços ruins. Então, nos militares, eles investiram numa nova gestão. Importante, algo interessante também. Eles descentralizaram, né? Ou seja, assim, você vê, uma ditadura, mas é um paradoxo, né? Uma ditadura que quer centralizar, não, mas os militares, eles descentralizaram, né, a administração pública. Importante isso. É um benefício muito importante. Mas, enfim, como toda força bruta, né, a gente fica mais com a parte muito triste desse momento. Mas enfim, vamos andando. E nós chegamos agora, ó, 1995. Percebo que, ó, eu já passei por 3 fases, hein? Eu passei pelo patrimonialismo, pela burocracia, agora pela nova gestão pública, né? Uma fase importante, né? Que aí vem outros critérios, muito bacana. Mas, das 3 fases do Brasil, o patrimonialismo ele atravessa as 3. Ele vai diminuindo de força, evidentemente. Mas ele chega aqui na nova gestão ainda. A burocracia também, ela atravessa, ela vem também, né? A gente de modo diminuto, mas vem. Então pronto, aí chegamos em 95, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve também a nova gestão, né? E aí o presidente, o economista da época era chamado Bresser Pereira, e eles lançaram esse plano aqui, ó, PEDRAE, Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, muito importante também. Só que parece que aí houve alguns entendimentos com a nova gestão lá dos militares. Mas enfim, não é aspecto para a gente abordar. Só quero que vocês entendam que aqui, olha, de 1500 para 2020, o público e o privado, eles se misturam. Evidentemente que aqui é demais, aqui também, né? A República também. Aqui em 37 diminui o patrimonialismo, mas ainda é muito presente. Na nova gestão aqui dos militares também é presente. Na nova gestão aqui do Fernando Henrique Cardoso também é muito presente,
E agora, em 2020, nós hoje temos no poder um grupo que, na verdade, é contraditório, né? Porque quem chefia hoje, quem comanda hoje o Brasil, são os militares, né? Vocês podem ver que o próprio presidente da República, ele é capitão de reserva e ele é muito afeito, né, aos militares. Vira e mexe, ele está nos quartéis, comemorando formaturas e tal. Então, hoje nós temos entre 3.000 a 3.500 militares em cargos, né, importantes aí pelo Brasil. Então, a ideia deles, da época passada, era uma ideia de Estado forte, de empresas públicas fortes. E contraditoriamente, os militares hoje, eles estão nessa toada aqui, ó, neoliberalismo, ou seja, reduzir o Estado, né? Que o Estado só ele atenda à questão da segurança, da saúde, da educação e deixar que as empresas sejam privatizadas, que fiquem na mão da iniciativa privada, né? E aí nós temos problemas com esse neoliberalismo. Assim. A gente tem que trabalhar com exemplos. O mundo todo está fugindo desse neoliberalismo aqui. É complicado, né? Mas enfim, também não vamos entrar nessa toada aí. Então pronto, ó, para a gente finalizar, o público e o privado no Brasil sempre andou meio junto, tá certo? Já foi pior, né? Como eu disse, lá no Império, né? Depois vem a República, vem Getúlio Vargas que faz um corte bem definido, né? E, enfim, é importante que vocês saibam que uma administração pública forte, com mérito, com pessoas capacitadas, pessoas que são testadas, aprovadas, né, para trabalhar em prol do público, é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado. Né? Enfim, só queria que vocês entendessem essa linha do tempo. Só que agora é com vocês. Eu preciso que vocês pesquisem agora, tá? Vão para o Google, quem puder, quem não puder, vai lá para a biblioteca do COC e pesquise aqui, ó, tá? Tá aqui a linha do tempo para vocês, ó. Aqui tem tanta coisa para vocês pesquisarem que não vai terminar esse ano nunca, nem o ano que vem. Mas só o fato de vocês lerem um pouquinho, conhecer, ver vídeo, né? Procure aí, né, dentro das palavras que eu botei aqui, bote no Google lá, bote no YouTube e aí vem alguma coisa. Tá bom? Então, até a próxima aula. E espero que vocês avancem no estudo ativo, né? Agora, vocês precisam pesquisar agora, tá? E se tiver alguma coisa, bota uma foto lá, uma imagem de algo que vocês queiram discutir, que eu possa melhorar a explicação, tá bom? Vai ser importante para a gente. Se vocês fizerem isso, todos nós saímos ganhando, né? Então, e nunca esqueça, palavras voam, escritas ficam. Então, até o próximo encontro.